Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu quero dar continuidade na aula de ontem e passar para vocês no vídeo de hoje os tópicos na qual nós trabalhamos nessa aula, tá? Agora eu estou aqui com aquele mesmo material que eu disponibilizei para vocês e todas as anotações que nós fizemos na aula de ontem, tá? Acredito que isso pode ajudá-los a compreender ainda mais a matéria sobre o empresário individual. E começando pelo conceito de empresário individual. O que é o empresário individual? O empresário individual nada mais é do que aquela pessoa física que resolveu exercer uma atividade econômica organizada sozinha, sem a participação de sócios. É isso mesmo. É aquele teu amigo, por exemplo, que tem uma loja de celular, ou teu amigo que tem uma lanchonete, tá? Se você perguntar para ele, escuta, você é empresário? Sou empresário, realizo uma atividade econômica organizada e quais são os seus sócios? Eu não tenho. Por quê? Porque eu não quis. Ou seja, não tem motivo, não existe um motivo para que aquela pessoa seja um empresário individual ou realize aquela atividade econômica organizada sozinho. Não, é porque ele quis ou por uma falta de opção, enfim. O importante é entender que o exercício individual da atividade econômica é que coloca ele na posição de um empresário individual. E nós acrescentamos essa anotação ontem. Eu me lembro muito bem. Eu coloquei que a pessoa física, certo? É a titular do exercício da atividade econômica organizada. Tá corretíssimo isso daqui. Olha só, é a atividade econômica desenvolvida individualmente pela pessoa natural, tá? A partir daí a gente já consegue ter uma ideia do que é realmente um empresário individual. Lembrando muito bem, eu fiz com que vocês anotassem que o empresário individual, ele não é pessoa jurídica. Ah, professor, mas ele tem CNPJ. O CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, não coloca o empresário individual na posição de pessoa jurídica. Não é só porque ele tem o CNPJ que ele será considerado uma pessoa jurídica. Como que eu faço para saber se ele é pessoa jurídica ou não, então? Vai lá no artigo 44 do Código Civil. E no artigo 44 do Código Civil, você vai ver quais são as pessoas jurídicas de direito privado. E você vai confirmar que não está elencado o empresário individual. E nós colocamos isso nas nossas anotações ontem. Lembra disso? Eu lembro que eu coloquei lá para vocês assim, ó, o empresário individual não é pessoa jurídica, pois não está elencado no artigo 44 do Código Civil. Perfeito, excelente. Olha outra situação. O empresário individual poderá ter seu cadastro nacional de pessoa jurídica. Lembra que eu ditei isso daqui para vocês ontem? CNPJ. Porém, ainda assim, não será considerado pessoa jurídica. Tranquilo até aqui? Beleza. Gente, uma outra situação na qual nós abordamos ontem e que na verdade nós já vimos lá quando nós fizemos a nossa última aula presencial foi com relação à capacidade do empresário individual. O que isso significa? Veja só, a capacidade do empresário individual, ela está lá no artigo 972 do Código Civil. E eu lembro naquela oportunidade que eu falei que aplica-se especificamente ao empresário individual. E dentre essas capacidades, qual eram os elementos que nós dissemos naquela oportunidade? Pleno gozo da capacidade civil. A pessoa natural, para que ela seja considerada empresário e considerada empresário individual, nesses termos, ela precisa ter pleno gozo da capacidade civil. E nós trabalhamos as exceções lá no artigo 974 do Código Civil. Estão lembrados? Beleza. E um segundo ponto é que essa pessoa natural, ela não pode estar proibida por lei, impedida por lei.
e demos o exemplo naquela oportunidade do servidor público, que está proibido de exercer qualquer atividade empresária na sua administração, certo? Automaticamente, na administração de uma sociedade empresária, automaticamente, se o servidor está impedido de realizar a administração, de atuar na administração de uma sociedade empresária, óbvio que ele não poderá ser empresário individual. Até porque o empresário individual é a pessoa física que desenvolve, que administra aquela atividade econômica organizada. Tranquilo até aqui? Estudamos a capacidade. Pessoal, dando continuidade então à matéria. Quais são os direitos assegurados ao empresário individual? Pois bem, os direitos assegurados ao empresário individual são os mesmos direitos assegurados a uma sociedade empresária. Acontece que, para que o empresário individual ele possa ter esses direitos assegurados, é necessário que ele realize o seu registro público de empresa mercantil. Onde que realiza esse registro, essa inscrição? Ou ele faz o seu registro no cartório de registro civil de pessoa jurídica, ou ele vai fazer esse registro, essa sua inscrição, na junta comercial. Acontece que, para que ele tenha esses direitos assegurados, direitos de uma sociedade empresária, como proteção à sua imagem, proteção ao seu estabelecimento, emissão de nota fiscal, proteção ao nome, enfim, todos esses direitos, toda essa segurança que é atribuída a uma sociedade empresária, o empresário individual também vai ter a partir do momento em que ele realizar a sua inscrição no registro público de empresas mercantis, ou cartório de registro civil de pessoa jurídica, ou na junta comercial. Se nós pegarmos o artigo 967, isso eu falei para vocês, estão lembrados? Artigo 967 fala que o registro ele é obrigatório antes de iniciar a atividade empresarial. Dá uma olhadinha lá no artigo 967. Acontece que nós colocamos isso na aula de ontem, eu coloquei até para que vocês anotassem, está bem anotadinho aqui, que a inscrição, o registro, ele não é condição, ele não é elemento, ele não é requisito para que a pessoa natural seja considerada um empresário individual ou um empresário. Na verdade, gente, a partir do momento em que o empresário individual formaliza a sua inscrição, o seu registro, a sua atividade empresarial como empresário se torna regular. Mas o que eu quero dizer é que, para que ele seja caracterizado como empresário, o registro não é requisito, não é obrigatório. Para que ele seja empresário, ele tem que entrar de acordo com o artigo 966. Ou seja, considera-se empresário a pessoa natural que profissionalmente realiza uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Em nenhum momento neste conceito eu trouxe a necessidade do registro. Significa dizer que uma pessoa natural que realiza profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens já é caracterizada empresário? Sim. Ocorre que com o seu registro essa atividade está regularizada, regulamentada. Então, aquele empresário que não efetuou o seu registro, não efetuou a sua inscrição, ele continua sendo empresário,
porque ele preenche os requisitos do artigo 966. Porém, é um empresário irregular. E ele não detém, não é assegurado a esse empresário aqueles direitos assegurados a uma sociedade econômica, a uma sociedade empresária. Beleza? Tranquilo até aqui? Olha as anotações que eu deixei para vocês, ó. A inscrição não é condição ou requisito, perfeito, para que a pessoa natural não seja considerada empresário. A inscrição torna sua atividade empresária regular. Mas existe uma exceção, tá? Que é lá no artigo 971. Lembra quando eu falei para vocês que o produtor rural, tá? Ele tem a opção de se tornar um empresário a partir do momento em que ele realiza a sua inscrição no Registro Público de Empresa Mercantil. Neste caso, o produtor rural, ele realiza a sua inscrição lá na junta comercial. Beleza? Aqui sim é condição. Aqui sim é requisito para que o produtor rural seja considerado empresário. Vamos lá, gente. Responsabilidade patrimonial do empresário individual. Imagine a seguinte situação. Eu, Tiago Buque Batista, tá? CPF número tal. Quero exercer uma atividade econômica organizada sozinho. Então, eu vou ser um empresário individual. Realizo o meu registro, a minha inscrição, adquiro o CNPJ e acontece que, no momento em que eu formalizo o ato constitutivo, qual é o ato constitutivo do empresário individual? O requerimento de empresário. Eu tenho que indicar um patrimônio, chamamos de capital social. O que eu posso indicar? Eu posso indicar tanto dinheiro quanto um bem. Então, suponhamos lá que eu indiquei 10 mil reais de patrimônio e indiquei também um imóvel onde vai servir como o meu estabelecimento, o meu ponto comercial. É onde eu vou montar o meu negócio, tá? Então, o Tiago Buque Batista, ME, por exemplo, Tiago Buque Batista, ME, tem essa atividade econômica organizada, cujo seu capital social está em 10 mil reais e mais um imóvel. Beleza? Acontece que o Tiago Buque Batista, e agora eu não estou falando Tiago Buque Batista ME, o Tiago Buque Batista, no seu CPF, ele tem um determinado patrimônio também. Eu tenho uma conta bancária, por exemplo, com mais 10 mil reais. Eu tenho carro no meu nome, eu tenho outras casas no meu nome. O que eu estou querendo dizer para vocês? Lembram desde o início que eu estou falando que empresário individual nada mais é do que aquela pessoa física que exerce uma atividade econômica? Justamente, todos esses bens que eu acabei de citar para vocês, tanto aqueles indicados no capital social do empresário individual, como aqueles que estão em nome da pessoa física da pessoa, é um único patrimônio. Não existe uma separação patrimonial entre aquele que foi indicado e aquele que está fora da indicação no requerimento, no ato constitutivo de empresário individual. É um único. Todos esses patrimônios, eles respondem por dívidas contraídas pela atividade empresária. Não existe aqui a separação patrimonial. Por isso que nós falamos que a responsabilidade ela é ilimitada. Nós vamos ver lá na frente que uma sociedade empresária, que uma pessoa jurídica, possui o chamado personalidade jurídica. E o que isso significa? Significa dizer que a pessoa jurídica ela é autônoma.
e ela separa, ela se difere da pessoa física, que são os seus sócios. Ou seja, a pessoa jurídica tem um determinado patrimônio, eu estou falando de sociedade limitada, por exemplo, de pessoa jurídica, que detém personalidade jurídica. Essa pessoa jurídica, essa empresa, ela tem um patrimônio X e os seus sócios têm outro patrimônio. E esses patrimônios não se confundem, eles são separados. E então, é esse patrimônio da empresa que respondem pelas dívidas contraídas pela empresa e não o patrimônio dos seus sócios. Nós vamos ver isso daí. É ao contrário do empresário individual. O empresário individual não. Todos os patrimônios é um único patrimônio e todos eles respondem pelas dívidas contraídas da atividade econômica organizada. Beleza? Isso chama-se responsabilidade ilimitada. E por que subsidiária, professor? Porque em uma determinada obrigação, uma dívida contraída pela empresa, esse credor primeiro vai buscar a satisfação daquela dívida no patrimônio indicado do empresário no ato constitutivo, no patrimônio indicado à empresa. Depois, caso aquele patrimônio que você indicou no ato constitutivo, o capital social da empresa seja insuficiente para arcar com aquela dívida, aí sim busca-se o restante da satisfação da dívida no patrimônio da pessoa, aquela que está lá no meu CPF, o meu carro, aquela minha conta bancária de R$10.000 que eu não indiquei no contrato, no ato constitutivo do empresário individual, que eu não indiquei como capital social. Beleza? Tranquilo até aqui? Existe, gente, a questão da blindagem do patrimônio do incapaz. Lembra quando nós tratamos de incapacidade superveniente? Aquele empresário que se torna incapaz ao longo do período em que ele exerce aquela atividade econômica organizada? Ok. O exercício dessas atividades econômicas podem sim ser continuadas. Ou seja, a partir do momento em que esse incapaz esteja representado ou assistido. Beleza? Nós estudamos essa situação. Acontece que, com base no artigo 974, parágrafo 2º do Código Civil, aquele patrimônio, e aqui eu tenho uma proteção, uma blindagem ao patrimônio do incapaz, aquele patrimônio que o incapaz adquiriu antes de exercer, de dar início à sua atividade empresarial, esse patrimônio não responderá pelas dívidas contraídas pela empresa. Existe uma proteção a esse patrimônio, beleza? Isso daí é uma blindagem ao patrimônio do incapaz. Uma outra situação que eu coloquei para vocês, uma outra observação. O princípio da unidade patrimonial. Até agora eu estou falando para vocês o seguinte, olha, o patrimônio pessoal, aquele meu patrimônio que está lá no meu CPF, que é o meu carro, as minhas contas bancárias, minhas contas pessoais, ou seja, todas elas respondem por dívidas contraídas pela empresa. Acontece que também o inverso é possível, ou seja, caso eu, Tiago, pessoa natural, física, tenha uma determinada dívida com uma pessoa, essa pessoa poderá sim requerer o pagamento dessa dívida e indicar aquele patrimônio que eu coloquei na empresa. Ou seja, a empresa, o patrimônio da empresa também responde pelas dívidas civis, aquelas que eu contrair. Beleza? Acho que foi isso que nós falamos. Também da questão da outorga uxória, viu? Quando, artigo 1647, tá? Ou seja,
quando você indica um determinado patrimônio, um imóvel, por exemplo, para o capital social da empresa, você necessita da autorização do cônjuge, da outorga uxória. Acontece que quando esse imóvel já está inserido no patrimônio ali indicado da empresa, para que você venda novamente após ele ser indicado, para que você venda novamente, para que você possa promover a venda desse patrimônio, desse imóvel, não é necessário a autorização do cônjuge, ou seja, a outorga uxória, tá bom? Artigo 978 do Código Civil. Gente, e foi essa a aula. Vou deixar o material disponível para vocês. Grande abraço e até a próxima.